não ter medo da fome e da miséria e ter uma vida saudável, tanto física quanto emocionalmente, é possível. Você pode viver muito bem fazendo como várias pessoas atualmente e com novos tipos de empreendimentos que estão surgindo de modo sustentável. Tais condições elas são possíveis em um mundo no qual 1,3 bilhão de toneladas de comida é desperdiçada ou se perde ao longo das cadeias produtivas de alimentos, conforme os dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Há um desperdício de 30% de toda a comida produzida por ano no planeta. O desperdício responde por 46% da quantidade de comida que vai parar no lixo. Já as perdas que ocorrem, e sobretudo nas fases de produção, armazenamento e transporte, elas correspondem a 54% do total. Em tal cenário de desperdício, conforme o relatório da ONU, cerca de 820 milhões de pessoas em todo o mundo não tiveram acesso suficiente a alimentos em 2018, frente a 811 milhões em 2017, no terceiro ano consecutivo de aumento dessas situações. Em regra, 821 milhões de pessoas no mundo estão em um estado de insegurança alimentar. Um terço de toda a produção de alimentos do mundo é desperdiçada diariamente, um terço. Não há uma crise de falta de alimentos, mas de compreensão e prática de sustentabilidade. É nesse contexto que a Organização das Nações Unidas traçou a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para reduzir tal problema. Daí, cabe a nós buscarmos patamares mais equilibrados em crises momentâneas para observarmos realidades persistentes que, se adequada e tempestivamente enfrentadas, representariam uma maior segurança e empoderamento pessoal em contextos de problemas sociais coletivos, rumo à melhor integração e interdependência racional e saudável. Nesse contexto, eu tenho apresentado vídeos diários sobre humanidade e convivência racional com base em direitos humanos efetivados. Agradeço a grande participação diária nas várias plataformas, principalmente no Facebook, Instagram e YouTube, que você está se inscrevendo, curtindo, compartilhando e comentando para uma transformação possível na sua vida em comunidade. No vídeo de hoje, chamou a atenção uma história demarcada em um relatório, dentro de vários relatórios mundiais demonstrativos de que em 2012, pela primeira vez na história da humanidade, a população urbana ultrapassou a população rural. Imagina aí em termos de território e a dificuldade urbana. Conforme o Nilson Dias, no site Viver Fora do Sistema, este aumento de densidade demográfica no meio urbano, somado a uma política econômica mundial movida pela indústria do automóvel e do petróleo, estão tornando as cidades cada vez mais insuportáveis. Acabam gerando excesso de poluição, engarrafamentos cada vez maiores e velocidades médias cada vez menores. Diz que a velocidade média em São Paulo é menor que a velocidade de uma galinha. E além do custo de vida cada vez mais alto, né? Daí as pessoas começam a se forçar a pensar em vidas alternativas, menos dependentes, e a Organização das Nações Unidas busca efetivar o desenvolvimento sustentável com a Agenda 2030 e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu sou o Clóvis Renato, professor e advogado com doutorado em Direito na linha de Direitos Fundamentais, e desenvolvo materiais e cursos com vistas ao desenvolvimento humano em uma perspectiva global, dentro da perspectiva de uma sociedade internacional, né? Eu sou um ser humano que busca aprimorar cada vez mais a condição humana com você, assim como você, e aí vem o que o material criado aqui é escasso e eu pretendo que se amplie.
bem como os meus cursos não são permanentes, mas com aberturas de turmas costumeiramente por poucos dias, com encerramento até um novo lançamento de nova temática. Por isso que quando você vai procurar não tem, a gente sempre avisa quando lança, né? Eu sou grato pelas centenas de acessos diários nas várias plataformas, com um carinho especial aos amigos do Facebook, pelo crescente envolvimento. Já estamos aí no segundo perfil fora o canal. Estou realmente surpreso com o grande engajamento, especialmente pela quantidade de escolas, creches, universidades e pessoas de lugares tão variados vendo os meus vídeos. Especialmente um abraço aí ao que chamava da África portuguesa, ou de Portugal e os países de língua portuguesa, né? O que fortalece a minha continuidade criativa. Eu acho bom o caminho que eu tenho seguido e concordo com todas as divergências de pensamento, sendo grato inclusive por provocar a reflexão. Eu informo que concluí a gravação do curso sobre assédio moral no mundo do trabalho, que eu tenho prometido aqui nos últimos vídeos, com base na Convenção 190 e na Resolução 206, ambas da Organização Internacional do Trabalho, publicadas em 2019. Hoje, nós vamos seguir pela apresentação do WFP, da Organização das Nações Unidas, e a sua atuação aqui no Brasil. Tem uma perspectiva do Centro de Excelência contra a Fome, que foi inaugurado em 7 de novembro de 2011, é uma parceria do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, o WFP, e o governo do Brasil, que busca ser um espaço global de intercâmbio de experiências, de desenvolvimento de capacidades, de promoção da cooperação Sul-Sul e de redes de proteção social efetivas. E é para isso que a gente vai elaborar o vídeo de hoje, para tornar visível, por exemplo, essa instituição e as reflexões, relatórios e ações positivas que têm sido feitas pelo WFP junto nesse escritório aqui do Brasil. E nesse contexto, nós já fizemos vídeos sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e agora a gente não custa nada fazer uma relembrança aqui, que em agosto de 2015, os 193 países acordaram os 17 objetivos. Primeiro é nenhuma pobreza, terminar com a pobreza em todas as suas formas em todo o mundo. Segundo, nenhuma fome, terminar com a fome, alcançar a segurança alimentar e uma nutrição melhorada e promover uma agricultura sustentável. Terceiro, boa saúde, assegurar vidas saudáveis e promover o bem-estar para todos e todas as idades. Próximo, educação de qualidade, assegurar uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e promover oportunidades de formação contínua para todos. Igualdade de gênero, alcançar uma igualdade de gênero e atribuir competências a todas as mulheres. Água limpa e saneamento, assegurar disponibilidade e uma gestão sustentável da água e saneamento para todos. Energia renovável e a preços acessíveis, assegurar o acesso à energia a preços acessíveis, viável, sustentável e moderna para todos. Bons empregos e economia, promover um crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Próximo, trazendo inovação e boa infraestrutura, construir uma infraestrutura sólida, promover uma industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Segue-se por reduzir a desigualdade nos países e entre os países dela, a colaboração Sul-Sul. Cidades e comunidades sustentáveis, tornar as cidades e povoamentos humanos inclusivos, seguros, sólidos e sustentáveis. Utilização responsável de recursos, assegurar um consumo e padrões de produção sustentáveis, ações no âmbito do clima, por exemplo, implementar ações urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos, oceanos sustentáveis,
conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, lagos e recursos marinhos, no sentido de um desenvolvimento sustentável, utilização sustentável da terra, no sentido de proteger, restaurar e promover uma utilização sustentável dos ecossistemas terrestres e gerir as florestas de forma sustentável, combater a diversificação e parar e reverter a degradação da terra, interromper a perda de diversidade. Paz e justiça, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, assegurar o acesso de todos à justiça e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis, seguir por parcerias para o desenvolvimento sustentável, reforçar os meios de implementação e revitalizar as parcerias globais no sentido de um desenvolvimento sustentável, como o 17º, por exemplo, ponto dessa agenda. Começou com uma agenda com 8 pontos, que era a agenda do milênio, e depois, que foi em 95, em 2015 já conseguiram ampliar um pouco para a agenda 2030, a partir daí, e vem agora os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E é dentro de um deles que a gente vai discutir aqui essa organização ligada à questão da alimentação e da fome no mundo. O WFP, o Centro de Excelência contra a Fome, aqui no Brasil, é um hub global de diálogo para a formação de políticas públicas, aprendizagem, desenvolvimento de capacidades e assistência técnica sul-sul para a promoção de ações contra a fome. É o que consta nos relatórios e nos textos oficiais dele, né? Remota e presencialmente, ele fortalece de forma contínua as capacidades governamentais de mais de 15 países para mudar a vida das pessoas e erradicar a fome. Esse escritório, esse Centro de Excelência contra a Fome, aqui no Brasil, ele trata exatamente numa perspectiva de fazer um diálogo global para a formação de políticas públicas, e nessa perspectiva sul-sul é bom lembrar a teoria do professor Boaventura de Souza Santos, no sentido desses países que são vistos numa linha sul, quer dizer que tem um desenvolvimento mais difícil. Esse Centro de Excelência é o resultado de uma parceria que existe desde 2011 entre o WFP e o governo do Brasil. O escritório apoia governos na África, na Ásia e na América Latina no desenvolvimento de soluções sustentáveis, programas e políticas públicas contra a fome que sejam geridas por governos nacionais. O maior objetivo do WFP, Centro de Excelência, é aproximar países que enfrentam desafios similares nas áreas de segurança alimentar e nutricional, com foco especial em programas de compra local para alimentação escolar ligados à agricultura familiar e à nutrição. Ele remota e presencialmente fortalece de forma contínua as capacidades desses 15 países dentro de uma perspectiva que viabilize a erradicação da fome junto às pessoas. Dentro dessa mesma perspectiva, o WFP ele assegura que experiências exitosas de combate à fome estejam disponíveis para qualquer país, especialmente os em desenvolvimento para inspiração, aprendizado e adaptação por meio da cooperação sul-sul e trilateral e de uma forma de abordagem multissetorial. Ele atua em várias áreas, por exemplo, a alimentação escolar, com programas de alimentação escolar, porque eles têm impactos positivos na saúde e na nutrição de crianças e adolescentes. Contribuem para diminuir a lacuna de gênero na educação e melhoram os indicativos de frequência e desempenho escolar. Quando esses programas estão vinculados à compra local de alimentos, eles geram oportunidades para agricultores familiares e comunidades mais vulneráveis, especialmente as rurais, ou seja, oportunizar o valor local, né? Nutrição, ele melhora a nutrição, que é essencial para assegurar o desenvolvimento infantil adequado e a vida adulta saudável e produtiva para todas as pessoas. Dentro da área do desenvolvimento social,
ele percebe que garantir a segurança alimentar e nutricional ajuda a quebrar o ciclo interregional da fome, contribuindo para a redução da pobreza e da desigualdade social. No eixo da agricultura familiar, ele busca ampliar o acesso de agricultores familiares a mercados estáveis para os seus produtos e contribui para melhorar a produção de alimentos e para diminuir a vulnerabilidade de famílias rurais à pobreza e que estão aí junto, passando por problemas com a fome. Com relação à agricultura comercial, impactos, ligados aos agricultores familiares de pequena escala, de algodão em países africanos, para escoar alimentos produzidos em consórcios com culturas de commodities como o algodão, contribui, por exemplo, para ampliar a sua segurança alimentar e nutricional. No eixo de fortalecimento de capacidades, o trabalho de fortalecimento de capacidades começa com pessoas conversando e ouvindo umas às outras para planejamento estratégico e mobilização de recursos. Isso significa fornecer serviços de troca de conhecimento e promoção de parcerias entre as partes nacionais e internacionais interessadas. Essas ações fazem com que todos os atores nacionais sejam incentivados a se comprometerem com o processo e estejam envolvidos diretamente em seu sucesso. É isso que o WFP quer dizer quando fala de gestão local. Ela é a alocação de surge organicamente e não quando é imposta por uma fonte externa. Em todos os casos, o Centro de Excelência contra a Fome no Brasil passa da análise para a ação, com planos de ação e indicadores claros para medir o progresso. Para isso, eles oferecem serviços de assessoria técnica e política e serviços jurídicos, inclusive. Na área de pesquisa, ele busca construir evidências sobre boas práticas e sobre os múltiplos benefícios do combate à fome, porque é fundamental para que cada vez mais países se comprometam a investir em soluções sustentáveis para a fome. A relevância das políticas públicas se refere ao quão eficazes são os resultados das pesquisas em influenciar tomadores de decisão no processo de construção dessas políticas. E daí mais um dos pontos de extrema relevância do WFP aqui no Brasil. Ele também produz um relatório, já saiu inclusive o relatório anual de 2019 do WFP, Centro de Excelência contra a Fome do Brasil, que apresenta as atividades realizadas e os resultados alcançados ao longo do ano. Esse documento está dividido em 4 grandes eixos, conforme as publicações oficiais: serviço de assessoria e assistência técnica, promoção de parcerias, serviços jurídicos e gestão de conhecimento, essa perspectiva de gestão do conhecimento interno, os 4 eixos. O ano de 2019 ele teve grandes momentos de fortalecimento e ampliação de parcerias e também foi adotado pelo WFP vários tipos de soluções inovadoras. Foi um ano de trabalho árduo que abriu o caminho para a intensificação das atividades para os próximos anos, especialmente porque 2020 marca o início da década de ação para que se alcancem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU que nós falamos há pouco. Dentro das perspectivas, os principais resultados do WFP aqui no Brasil e no mundo demarcam que 54 países africanos comprometidos em investir em alimentação escolar por meio da União Africana conseguiram, de uma perspectiva de 48 milhões de dólares que estão sendo investidos pelos países em alimentação escolar. 30 países se beneficiando de assistência técnica contínua do WFP Centro de Excelência contra a Fome, como esse caso aqui do Brasil. 18 países desenvolvendo políticas nacionais de alimentação escolar. Veja que o mundo é grande, né? 100% dos parceiros consideram que as atividades de fortalecimento de capacidades e troca de experiências do WFP Brasil, esse Centro de Excelência contra a Fome, foram relevantes e responderam às suas necessidades. 72% reconheceram e reconhecem
a contribuição do WFP para o aumento de engajamento e comprometimento das várias partes interessadas nas iniciativas nacionais de alimentação escolar. 67% reconhecem a contribuição do WFP Centro de Excelência para a expansão do apoio técnico e político às iniciativas de alimentação escolar. 52% dos países apoiados consideram que o Centro de Excelência é o principal parceiro para a cooperação Sul-Sul e alimentação escolar. E dentro dessas perspectivas, o WFP Centro de Excelência está presente em 37% dos planos estratégicos de países do WFP para fortalecimento de capacidades, assistência técnica e cooperação Sul-Sul. As economias dos países com crianças malnutridas sofrem a perda estimada de 1,9% a 16,5% todos os anos. Alimentação escolar é um investimento rentável, apresentando uma proporção custo-benefício indo de 3,1 para até 10,1. E eles percebem no campo que as atividades de apoio remoto, assistência técnica e fortalecimento de capacidades do WFP, Centro de Excelência contra a Fome no Brasil, eles podem beneficiar mais de 4 milhões de estudantes e milhares de agricultores familiares participantes de programas de alimentação escolar. Dizem aí os relatos dos trabalhadores do WFP que o ingrediente essencial para fazer o fortalecimento de capacidades acontecer, logicamente, isso no terreno, é capacitar toda a sociedade indo além da cooperação técnica tradicional. O fortalecimento de capacidade visa habilitar e reforçar as habilidades endógenas existentes no ambiente nacional, incluindo instituições e pessoas, tendo como base suas políticas e prioridades. Eles enfatizam o papel duradouro das transformações por meio de políticas coerentes e reformas institucionais alimentadas especialmente por meio de cooperação Sul-Sul e cooperação triangular presencial ou remotamente, dentro das atuações do WFP, por exemplo. Eles utilizam métodos locais de consulta para melhor tomada de decisões desde o início. Isso permite que as partes interessadas nacionais estabeleçam quem fará o quê, quem garantirá o que é necessário seja feito, por exemplo, e quais serão as consequências caso isso não aconteça. Quer dizer, tem que ter políticas públicas. Isso também permite que os atores domésticos personalizem como o WFP contribuirá para o desempenho e o conteúdo do processo situando a iniciativa de prioridades nacionais de desenvolvimento. Dentro dessa perspectiva, a cooperação técnica tradicional ela pode ser indicada para atender às necessidades de curto prazo, mas ela tende a ser pontual e cara sem atingir as prioridades nacionais. Fortes capacidades geradas e sustentadas localmente são essenciais para o sucesso de qualquer iniciativa de desenvolvimento. Ou seja, tem que haver um investimento, a política pública, uma inserção que vai exatamente numa perspectiva que valoriza cada um no seu local. Como foi dito no começo desse vídeo, um aumento extremo, principalmente o que foi demarcado a nível mundial em 2012, em que toda a população urbana ela passou realmente a superar a população rural. Quer dizer, quanta inutilização, né? Faltando de fato políticas públicas de valorizações locais, políticas públicas que tratem de um desenvolvimento mais humanizado, equilibrado, racional, sustentável, né? E aí se abrem inclusive oportunidades para várias pessoas que inclusive estão, muitos casos de pessoas que estão saindo das cidades e voltando para o campo, como dizer aqui no Ceará, voltando para a roça, mas não no sentido negativo, mas para desenvolverem e produzirem atividades que vão ser aproveitadas localmente. Quer dizer, há grandes possibilidades com o conhecimento e tecnologia que se tem agora, mas tem que haver um pensamento mais amplo, mais coletivo, dentro de uma interdependência, de uma valorização local e irmos na contramão, às vezes, desse espírito de manada. E com certeza, por exemplo, em situações como essa de pandemia, dificuldades,
se nós tivéssemos desenvolvimentos mais localizados e não concentrados dentro de uma perspectiva urbana, nós teríamos uma ampliação e um menor temor e menor pânico social quando o acontecimento de determinadas doenças, endemias e pandemias mundiais, por exemplo, né? Se as pesquisas têm dito, inclusive, que esse caso do coronavírus são muito mais antigas, estavam especulando se era criação em laboratório, e não, tem se demonstrado que realmente é um vírus bem mais antigo, já acontecia, só que ele nunca tinha se difundido com tanta força. Quer dizer, é um momento em que os poluentes, não raro, por exemplo, países e cidades no mundo, têm que parar as atividades por um período, porque a poluição do ar está altíssima. Chegamos em São Paulo, lá você vê muitos termômetros nas ruas, marcando exatamente que o nível de gás carbônico no ar está tão alto que é melhor às vezes parar as atividades. Quer dizer, tem lá os sinais junto aos termômetros que marcam inclusive essa questão de como é que está a qualidade do ar, e logicamente que isso fragiliza os seres humanos. Já tem uma fragilidade alimentar. Diante da fragilidade alimentar, por exemplo, faltam vitaminas, já pensou, vitamina C, vitamina D, vitamina C porque falta essa questão do alimento adequado, vitamina D porque diante às vezes de tanta gás carbônico, de tanta poluição, a dificuldade de ter contato, por exemplo, com os raios solares, muitas pessoas também com dificuldade alimentar e muito tempo dentro dos ambientes de trabalho. Quer dizer, é uma ambiência de aglomerações em que as pessoas têm dificuldade de alimentação, né? A dificuldade de, por exemplo, de ter uma alimentação saudável, a dificuldade, por exemplo, de perceber um desenvolvimento racionalizado, sustentável, e que tende a fomentar toda uma ambiência, um terreno que é propício, às vezes, a grandes calamidades, como as que, porventura, o mundo vem passando, como é o caso agora em 2020. Então, importante esse trabalho porque ele visa esse desenvolvimento local, racional, sustentável, não é? O desenvolvimento exatamente nos locais. Imaginar um país como o Brasil, que tem mais de 5.000 municípios, que tem municípios que estão exatamente com uma população pequena, outros que são superpopulosos, principalmente uma perspectiva urbana. E é dentro desses contextos, por exemplo, que se houvesse uma racionalização, conforme os estudos que estão sendo aí amplamente divulgados pelas Nações Unidas, pela OEA, pela OIT, por vários organismos, poderiam fazer com que nós seguíssemos um caminho de melhor desenvolvimento, que com certeza daria mais qualidade de vida a nível físico e emocional, né? Quer dizer, há muitas possibilidades, há muitas perspectivas. Como dizia o Cartola, as coisas estão no mundo, mas basta que a gente querer olhar e não apenas seguir o que todo mundo faz, né? No sentido de que nós temos que valorizar nossa criatividade, nossas perspectivas, enxergarmos o cenário local para que nós possamos tomar posição, para que nós possamos fazer adequadamente as nossas escolhas. E está aí umas análises interessantes entre a produção, o desperdício, a fome, e maneiras melhor otimizadas de garantir isso, cada um no seu local, menos urbanização, não é? A nível inclusive dos estudos da Organização Internacional do Trabalho, demarcando que de fato os grandes empregos hoje não estão nas grandes indústrias, na verdade, né? Nas pequenas propriedades, nos pequenos empreendimentos, né? Pequenos empreendimentos, às vezes grandes ideias, grandes perspectivas de prosperidade, exatamente porque dentro desse cenário, as grandes indústrias, os grandes processos que trouxeram e trazem as pessoas para nível de urbanização, em regra, por exemplo, estão perdendo locais de trabalho exclusivamente porque há uma substituição do homem, por exemplo, pela inteligência artificial e pela máquina. E nessas outras funções realmente há carência, falta percepção para uma melhor ação. Nessa mesma toada, pequenas empresas e trabalhadores independentes, eles são responsáveis pela maioria dos empregos no mundo. É o que diz um relatório da Organização Internacional do Trabalho, depois de um estudo em vários países, um estudo inédito, revela que 7 em cada 10 trabalhadores são independentes ou estão em pequenas empresas, que é uma descoberta que tem implicações significativas para
políticas de emprego e apoio às empresas em todo o mundo, quer dizer, na contramão de várias coisas que a gente vai falar depois. O autoemprego e as micro e pequenas empresas desempenham um papel muito mais importante na geração de empregos do que se pensava, de acordo com as novas estimativas da Organização Internacional do Trabalho. Em dados coletados em 99 países, revela-se que juntas as chamadas pequenas unidades econômicas representam 70% do emprego total, sendo, portanto, as que mais geram emprego. A informação consta do novo relatório da OIT, que tem exatamente esse título sobre as evidências globais de contribuição no desenvolvimento dos empreendimentos, dos autoempreendimentos, dos microempreendimentos, né? Quer dizer, o impacto que as próprias pessoas estão tendo. Essas conclusões, elas têm repercussões altamente importantes para políticas e os programas voltados para a criação de emprego, qualidade do emprego, novas empresas, startups, produtividade das empresas e formalização do emprego, que, segundo o relatório, precisam se concentrar mais nessas pequenas unidades econômicas. O estudo também constatou que uma média de 62% dos empregos nesses 99 países está no setor informal, onde as condições de trabalho em geral elas tendem a ser inferiores, falta seguridade social, salários mais baixos, a isso, né? Falta segurança e saúde ocupacional e relações trabalhistas mais fracas. Esse nível de informalidade varia muito, de mais de 90% no Benin, por exemplo, até 5% na Áustria, na Bélgica, ou seja, conforme o desenvolvimento está dando uma diferenciação. O relatório destaca que nos países de alta renda, 58% do total de empregos correspondem a pequenas unidades econômicas, enquanto nos países de mais baixa renda e de média renda a proporção é consideravelmente maior. Nos países com níveis mais baixos de renda, a proporção de empregos em pequenas unidades econômicas é de quase 100% de acordo com o relatório. As estimativas elas tomam como base pesquisas nacionais sobre domicílios e população ativa reunidas em todas as regiões, exceto na América do Norte, em vez de usar uma fonte mais tradicional de pesquisas que tendem a ter um escopo mais limitado. Eles dão um relatório que, até onde eles sabem, esta é a primeira vez que a contribuição para o emprego das chamadas pequenas unidades econômicas de emprego ela é estimada. Em termos comparativos para um grupo tão grande de países, em particular países de baixa renda e média renda. Foi assim que se declarou, por exemplo, a nível da OIT com relação a esse estudo. O relatório recomenda que o apoio a pequenas unidades econômicas seja uma parte central das estratégias de desenvolvimento econômico e social. Ele destaca a importância de criar um ambiente propício para esse tipo de empresa, garantindo que elas tenham uma representação eficaz e que os modelos de diálogo social também funcionem para elas. Outras recomendações incluem, por exemplo, entender como a produtividade da empresa é moldada por um ecossistema mais amplo, facilitar o acesso às finanças e aos mercados, promover o empreendedorismo das mulheres e incentivar a transição para a economia formal e a sustentabilidade ambiental. Dentro desse estudo se percebeu que as microempresas são definidas como tendo até 9 funcionários, enquanto as pequenas empresas têm até 49 funcionários, né? Então ele fala de micro, melhor falando, né, e pequenas empresas dentro de uma perspectiva de OIT. E dentro de vários cenários, quer dizer, a perspectiva que tende a instigar, por exemplo, juntando aí com o relatório do WFP, uma perspectiva mais descentralizada a nível de urbanidade. E dentro dessa perspectiva nós vimos uma matéria interessante que tratava exatamente sobre essa questão de interiorização, a matéria do Nilson, e tratava sobre o sonho de sair da cidade grande, demarcando que em 2012, exatamente como falamos, pela primeira vez na história da humanidade, a população urbana ultrapassou a população rural.
E esse aumento na densidade demográfica do meio urbano, somado a uma política econômica mundial, movida pela indústria do automóvel e do petróleo, estão tornando as cidades cada vez mais insuportáveis. Foi algo que a gente, inclusive, apresentou aqui no começo desse nosso vídeo, dessa nossa conversa, e que ele compara realmente, né, como dizia o Boaventura de Souza Santos, que tempos são esses em que os carros são feitos para andar 300 km, mas não andam a mais do que 20 km, né? E esses fatores têm levado muitas pessoas a tomar uma decisão que vai na contramão da tendência mundial. Mudar da cidade grande para o interior ou para áreas rurais. Isso tem acontecido, por exemplo, lá no Rio. Morar na capital tem se tornado cada vez mais inviável devido ao custo de vida em muitos bairros ser maior do que morar em Madrid ou Barcelona, diz aí a matéria do Nilson. Aproveitando a especulação imobiliária, muitos cariocas têm colocado seus apartamentos à venda e utilizado a quantia para mudar da capital para o interior, onde os imóveis chegam a ser 50% e muitas vezes 80% mais baratos, restando ainda um capital para poder ser utilizado na fase de transição ou em um ano sabático, como eles dizem, né? Na capital paulista a realidade não tem se mostrado muito diferente. Apesar dos esforços do governo atual em melhorar o transporte público e aumentar significativamente a quantidade de ciclovias, os engarrafamentos têm levado muitos paulistas a pensarem em se mudar para uma cidade pequena, muitas vezes ainda na região metropolitana, porém com uma população menor. Dentro dessas perspectivas, ecovilas e zona rural, o sonho de sair da cidade grande tem motivado muitos brasileiros a se informarem mais sobre alternativas como comprar uma terra em conjunto com amigos para fundar comunidades, condomínios sustentáveis e até mesmo ecovilas. O desejo de mudar de vida tem movido milhares de pessoas no fluxo reverso. Muitas pessoas passaram a dar valor àquele sítio da família que era esquecido, procurando formas de gerar renda a partir da terra, diz a matéria. Diz que a capacitação que mais empodera os participantes e gerenciar de forma autossustentável uma casa, chácara, sítio ou fazenda é o curso que eles têm, por exemplo, de design e permacultura, que tem 10 dias de duração e que ocorre 2 vezes ao ano. Então é nesse contexto, por exemplo, que ele faz essa apresentação. E desse modo, concluindo aqui esse nosso vídeo de hoje, agradecendo o like, agradecendo o compartilhamento, a inscrição, o pedido de amizade, a curtida na página, o compartilhamento, a troca de experiências, muito feliz aqui nesse momento, que é um momento de reflexão, um momento de perspectivas diferentes, né? De tentar ir contra certas correntes que não vão fazer com que nós nos desenvolvamos cada vez melhores, que nós nos tornemos seres humanos cada vez mais humanos, melhores do que nós somos, não é? Sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, como diria um grande sábio, sem querermos ser melhores do que ninguém. Então esse é um momento de reflexões, da tomada de posições, né? de às vezes irmos buscando melhores condições. Então agradeço pela sua participação, veja aí os sites, os relatórios do WFP ligado à alimentação e à fome no mundo, os relatórios da OIT, da ONU, e veja o que é que você pode tirar nas suas conclusões para aprimorar a sua vida e de todos que estão ao seu redor. Uma vez que você brilhando, com certeza você vai clarear o caminho para muitos. Então, obrigado, até a próxima.